Oi, gente, tudo bom com vocês? Nossa, aqui é o Juca Kanashiro. Eu nem me apresentei, né? Hã? Eu nem me apresentei. Eu acho que já. Eu só falei, oi, gente, tudo bom tá. com vocês? Eu sou a Biju. Nossa, aqui é o Juca Kanashiro. A gente vai gravar um vídeo. Na verdade, a gente tentou gravar um vídeo dia 22, falando que seria um vídeo curto, mas a gente acabou falando pra caramba. Deu, acho que, quase 1 hora de vídeo. E depois a gente ficou ruim de novo, não tava conseguindo editar e tal, e acabou ficando lá o vídeo. Então hoje a gente vai gravar um outro vídeo explicando como foram esses dias, qual foi o processo que fala É. e qual é a nossa situação atual. Bom, eu testei positivo no dia 13. Os primeiros sintomas apareceram no dia 12. Aí, dia 16, a gente teve o primeiro exame, onde... Exame médico. Exame médico no hospital, no Shiminbyoin, né, aqui de Okazaki, onde deu que eu tava com início de pneumonia, que tentaram me internar, mas aí não deu certo, porque não tinha hospital que aceitasse eu junto com a EMA, já que o médico achou melhor me internar com a EMA, porque ela mama, né? Aí começou a ter outros tipos de problema, por exemplo, não tem cama pra ela, o hospital não quer aceitar com o bebê, e depois falaram que não ia dar pra internar junto, porque se começasse o tratamento com remédio não ia dar pra amamentar de qualquer jeito, e eu acabei ficando em casa. Aí o segundo exame foi no dia 26. A gente fez os mesmos exames, radiografia... CT, é tomografia? Não é tomografia. Não sei como é que fala, o negócio que você entra dentro de um túnelzinho assim, mas não é aquele completo, sabe? E exame de sangue. Ali deu que tinha piorado a pneumonia. No começo apareceu só algumas sombras brancas, aí da segunda vez apareceu bem mais. E o do Juca também já apareceu sombra branca, então falou que ele também tava com pneumonia. Porém, nenhum dos dois precisou internar. Apesar de ter prejudicado o pulmão de nós dois, né? Mais dela, né? Mas o meu acabou sendo prejudicado também. Não foi num nível assim no qual fosse perigoso, né? Assim, Então, por mais que eles queriam ter internado ela no começo, na verdade ela não estava assim num nível tão perigoso, né? Era só por precaução mesmo, mas tanto que ela acabou ficando em casa e mesmo assim melhorou, né? A gente estava sem remédio porque aqui no Japão não tem um remédio para exatamente um tratamento do corona em si, né? Assim, eles acabam medicando as pessoas que estão internadas, né? Mas assim para aliviar os sintomas que estão sentindo ou para não agravar alguma outra coisa, tal, né? Mas remédio mesmo para quem fica em casa não existe nenhum, né? Pelo menos aqui no Japão, eles estão contando 10 dias desde o dia que você testou positivo. 10 dias, que é o período que você ainda pode passar para alguém. E se você continuar com algum tipo de sintoma, mesmo depois desses 10 dias, eles contam até 2 semanas, né? 14 dias. Como no nosso caso já se passaram mais de 2 semanas e o médico viu que... Como fala? Já não estava sendo sintomas por conta do Covid, né? Do vírus do Covid em si, né? Poderia ser outra coisa. Ele liberou a gente pra fazer exame em uma outra clínica, onde tem especialista. Como fala mesmo? Aparelho respiratório. Aparelho respiratório. A gente conseguiu marcar pra ontem, dia 1º de maio. A gente foi lá, eu, o Juca e a Sofia, a gente fez exame. A Sofia não, né? A Sofia só passou pelo médico, fez... Como fala? Consulta, né? Normal. Mas eu e o Juca, a gente fez exame de sangue e radiografia. O exame de sangue tava tudo ok. A infecção tinha baixado bastante. O nível de infecção, o nível de infecção baixou, né? Então isso era um sinal de que a nossa pneumonia tinha regredido, né? E na radiografia também
apareceu assim umas manchas, porém o médico falou que já era como se fosse cicatriz que ficou no nosso pulmão. Mas a gente não hospital? Esse foi que apagou. Apareceu umas manchas, porém o médico falou que já é como se fosse cicatriz, né, que fica no pulmão. Que isso aí é uma coisa que já tá sendo falado, né, assim, já foi noticiado tudo, mas em algumas pessoas, né, o corona, ele acaba deixando sequelas, né, no aparelho respiratório, né. No nosso caso, a gente ficou com como se fosse cicatriz no pulmão, né. E ainda não dá para saber como é que isso vai acompanhar a nossa vida a partir de agora, né? Se essas cicatrizes elas podem desaparecer, como elas podem continuar até sei lá quando, ou pode até agravar, se for o caso, né? No caso do Juca, o médico explicou que já é sequela mesmo do Covid, né? Ele ficou com a parte respiratória afetada, né? Tá bem sensível, então ele falou que qualquer gripe que ele pegar daqui pra frente também pode demorar mais pra sarar. Pode dar mais tosse, essas coisas assim, né? Ele vendo lá por tudo lá, assim, que ele tinha lá, ele fez só aparelho respiratório agora tá fraco. Tanto é que ele proibiu o Juca de trabalhar por mais 2 semanas, mais ou menos. Por causa do tipo de serviço, né, dele. Não, pelo fato do tipo de serviço, na verdade, ele deu uma recomendação médica na qual eu devo parar de trabalhar onde eu tô. O que ele achou legal. Sim. E que a gente mude também daqui onde a gente tá. Então, no exame dele, né, constou que ele ficou com sequela e tal. E por isso também ele tá tendo um pouquinho de febre ainda, né? E no meu caso... Ai, mas vocês estão brincando, estão gritando lá no quarto. Ou seja, elas estão bem. As crianças estão bem até demais. No meu caso, a gente acabou descobrindo que eu tenho asma, eu sou asmática e já faz um tempo, pelo jeito, né? Pelo que ele viu lá, assim. Foi até engraçado, porque ele bateu o olho assim, ele falou assim, você é do grupo de risco, poderia ter ficado muito pior, né? Aí eu fiquei assim, mas a Sofia tem asma, eu não tenho, né? Eu até levei bronca porque ele falou que já faz anos que eu devo ter isso. E só aí que a gente parou pra lembrar de algumas coisas assim, que realmente eu tive bastante sintomas nesses anos. O médico, ele começou a descrever vários sintomas, assim, perguntou pra ela, tipo... alguma vez na vida você sentiu isso, e todos os sintomas que ele falou, ela sempre tem, né? Que era coisa assim, tipo, depois de rir ela ficar com falta de ar, se ela respira, se ela tá num lugar assim, uma certa temperatura, ela muda de ambiente e essa temperatura muda, quando ela respira esse ar com essa temperatura diferente, no inverno, né? Ela sentia dificuldade de respirar. Se eu engasgava com facilidade. Ela engasgava com facilidade. E era coisas que a gente ficava zoando, a gente ficava brincando. Antes, quando a gente tava namorando, assim, eu ficava brincando com ela, assim, de, tipo... fazer cócega e tal, assim, eu fazia cócega nela até ela perder a respiração. Ou seja, eu quase matava ela. Ai, meu Deus. Bom, a gente tá brincando porque a gente realmente já tá melhor, assim, se sentindo, né, um pouco melhor. E como fala? Pra não chorar. Porque, na verdade, eu levei um susto muito grande ontem quando ele me falou que, mesmo porque, né, no dia 16, no primeiro exame, constou que tava com início de pneumonia. No dia 26, no segundo exame, constou que tinha aumentado as manchas brancas. E ele falou que já era por causa disso, né, por causa da asma. E como não tive nenhum tipo de tratamento, medicamento durante esse período todo, meio que foi piorando o sintoma da asma. Eu tava tendo bastante tossezinha, assim, né? Tava com coceira, sentindo coceira aqui, assim. E eu tava achando que era alergia, porque a minha vida toda sempre me falaram que eu tinha alergia. E realmente eu tenho. Não, você tem, né? Realmente eu tenho, mas era tudo sintoma da alergia. Achava que tudo que você tinha era por causa da alergia, né? Tanto é que ele falou assim, como que nenhum otorrino, nenhum especialista descobriu a sua asma antes, né? Porque só de bater o olho aqui dá pra ver que você é asmática e já faz muito tempo. Eu falei, caramba, então eu sou do grupo de risco e eu meio que
corri risco de... Ela levou bronca do médico porque ela ficou falando que tava preocupada comigo por causa Com a que Sofia. os meus sintomas estavam assim meio fortes e tal, né? E preocupado com a Sofia, porque a Sofia é asmática, né, tal. E daí ela levou bronca do médico porque o médico falou que ela é a mais grupo de risco do que todo mundo aqui. Bom, no caso do Juca, ficou com sequela e tal, tá com sequela, né? A parte, como fala? Respiratória? Aparelho respiratório. Tá bem sensível e tal, mas não precisou de nenhum remédio por enquanto. Ele só vai ter que ficar em casa mais umas 2 semanas, que o médico proibiu. Você tá tomando chá? Arigato. Umas 2 semanas, mas não precisa de remédio. Por enquanto ninguém precisa se internar. Eu também não precisei de remédios. A única coisa que o médico pediu pra começar a usar daqui pra frente, sempre, né, que eu vou ter que carregar comigo, é a bombinha. A Sofia também tá com uma bombinha, só que o dela é mais por causa da alergia dela, pra aliviar os sintomas da alergia dela, né? Esse aqui é o da Sofia. Esse aqui, né, da Sofia. E esse outro aqui... É o da Biju, a asmática. É um cachimbinho. Esse é o meu. Então, a gente vai ter que usar 2 vezes por dia. E fora essas 2 vezes, de manhã e de noite, né? Se der alguma crise assim, eu posso usar até 4 vezes. E esperar acabar o remédio da Sofia, a bombinha da Sofia, né? Pra voltar lá na clínica, pra fazer exame de novo, ver como é que tá, né? Se tá tudo ok. E assim a gente vai seguir com a... Como fala? O tratamento da asma, né? E eu acho que vai ter que ficar direto também agora cuidando do Juca, né? Porque ele é velho, né? E tá com o negócio fraco, então... Mas enfim, gente, poderia... O médico também, ele deu várias recomendações, não só da gente pensar se fica aqui ainda ou não, tal, mudar, né, muita coisa do nosso estilo de vida, tal. Mas outra recomendação para ela, porque ela é asmática, porque como tá o aparelho respiratório dela, ela não pode falar muito, ela não pode falar alto, não pode gritar, não pode dar risada, não pode cantar. Não posso. Ele falou assim, se você for sair pra andar, né, com as crianças, pra andar só em volta de casa, não é pra ir pra longe a pé, não é pra subir escada, não é pra correr, não é pra pular. Ou seja, vaca, ela tá proibida de se encontrar com você. É meio difícil, né, com criança, né? Eu fiquei bastante assim... Não triste, eu levei um choque, né? Porque eu não sabia, nunca desconfiei que pudesse ser asma. Pra mim sempre foi alergia, né? Que eu tinha uns ataques, assim, crise de alergia, né? Tanto é que toda vez que atacava alergia, um dos sintomas que eu tinha era tosse. Mas era da alergia, segundo o otorrino, né? Então, a gente nunca desconfiou, né? Que eu pudesse ter. E eu fiquei bem, assim, chocada. Porque eu falei, caramba, a Emma, ela tá entrando na fase agora que ela já tá querendo correr. E quando passar essa pandemia, né? Ou quando a gente sair com elas pro lado da montanha, onde não tem gente... Eu quero brincar com ela. Eu falei, eu quero brincar com elas, com as duas, né? E se continuar desse jeito, vai ser um pouco difícil eu correr como corria antes, né? Então é meio chato isso pra uma mãe, né? Pelo que o médico falou, ela já tem essa asma já desde antigamente, se bobear desde criança, né? Mas daí, igual a Biju falou assim, só que quando ela era jovem, adolescente, tá, ela fazia esportes na escola, ela era do time da escola, tudo assim, né? E ela nunca teve nada, né? Só que ela tinha era as coisas de alergia mesmo, assim, espirrar, né? Essas coisas, coceira no nariz, no rosto. Só que o médico falou, né, que como ela era esportista, né, quando ela era mais nova, ela tava exercitando também o pulmão com esses exercícios, com a respiração, ela era mais jovem também. Então, como agora, na verdade, acho que desde que você engravidou da Sofia, né, você praticamente parou com todos os tipos de exercício que você fazia, né, você ficou... Ela parou, assim, não deu continuidade a muita coisa, assim, e tal, né. Então,
fez com que talvez agravasse um pouco, né, essa parte nela. Acho que talvez por isso também nos últimos anos, não só nesse período do corona, mas, Fez barulho. mas nos últimos anos ela vinha sofrendo bastante com a alergia dela, né? Então, se a gente for parar pra pensar hoje com tudo que o médico falou, não era nem alergia que ela tava tendo. Também, acho também da alergia, mas era por causa também dessa parte da asma, né? Mas fazer o quê, né? Pelo menos agora, segundo o médico, a gente já não tá mais com o vírus pra passar pras pessoas. Ele falou que se a gente fizer o exame, talvez conste que a gente ainda tenha o vírus do corona. Parece que tem uns tipos de exame lá meio diferente, que nem ele falou que na clínica dele, o tipo de exame que ele faz é diferente desses que enfia o cotonete, né? Então ele falou que se fizer exame na clínica dele, talvez consta que a gente ainda tá com vírus, porém vírus morto. Só que mesmo assim vai constar que tem vírus, né? Vai dar positivo, por exemplo, né? Mas se fizer, eu acho que o exame normal dá negativo, né? Então, Acho que a gente já não é assim... Como é que fala? Já não passa mais, né? E hoje a gente recebeu a ligação do Roken Joe, agora há pouco, né? A mulher falou que a gente já pode sair da quarentena, porém, ela conversou com o médico de ontem, né, da clínica, e ele ainda proibiu a gente de sair de casa. Ou seja, a gente saiu da quarentena, mas a gente não pode sair ainda. Então, meio que continua, né, do mesmo jeito. Pelo menos por mais, talvez de 1 a 2 semanas, mais ou menos, Acho a gente que vai 2 ficar semanas, assim. né? Por causa do tratamento também que a gente acabou meio que começando ali nessa clínica, né? Então, o que mais? Deixa eu dar TT pra ela. Tô tomando TT. Bom, resumindo, já não estamos mais passando corona pra ninguém. Já vamos ser liberados da quarentena, mas não podemos sair de casa ainda por causa desse tratamento que a gente vai começar a fazer a partir de agora, né? Não só, né, que na verdade o médico explicou que agora, do jeito que tá ainda o nosso pulmão, qualquer tipo de vírus, bactéria que entrar pro nosso pulmão pode se agravar ainda, né? Então, pra não correr esse risco, ele mandou ficar em casa. Infelizmente, nós tivemos sequelas do corona. A gente até inventou uma palavra, a gente fala que a gente tá sequelado. Todos nós ficamos com... Quer dizer, mais a Biju e eu, né? Ficamos com o aparelho respiratório afetado, né? Mais fraco. A gente vai ter que tomar mais cuidado com várias coisas a partir de agora, né? Então, tipo, acho que nossa vida vai mudar bastante. Mas a gente tá bem, gente. Pelo menos a gente conseguiu passar por essa. Junto, né? Passamos junto, claro. Passamos por essa, foi difícil, né? A gente achou que, igual eu falei, né? Que ia ficar não sei quantos dias de quarentena, eu ia querer produzir várias coisas. É impossível quando você tá com um negócio desse jeito. Isso porque o nosso nem foi tão forte, assim, não foi tão grave quanto muitas pessoas, né? E, gente, não brinca. Tem gente que pega e tem, assim, sintomas fracos, acha que é só uma gripe pequena e tal. Tem bastante gente que não tem sintomas, né? Tem gente que não tem sintoma nenhum, pega, só passa, mas não sente sintoma, não dá nem pra saber às vezes, né? Então não brinca, gente. Quem tem esses sintomas fracos, agradeça, porque a gente que não teve tão forte assim foi ruim. Então imagina aquelas pessoas que estão nos hospitais entubados, ou aquelas que saem do hospital e precisa fazer fisioterapia ainda, sabe? Tem muita gente num estágio assim muito pior, né? Então quem nunca pegou ou quem pegou, mas pegou fraco, não brinca, tá, gente? Não fala que é só uma gripezinha, não fala que é qualquer coisa, não pega nada, nem é tão assim. Porque a gente ouviu muito isso, tá? A gente ouviu muito e continua ouvindo muita gente falando assim, tá? Então, leva mais a sério, porque o bagulho é foda. Eu queria agradecer também todas as pessoas que passaram aqui em casa. Que vieram de Toyota, de... Onde o Shinobu mora? Toyokawa. Toyokawa.
Minha mãe veio aqui várias vezes, deixou um monte de coisa. A Vaquinha veio aqui, o O Ronaldo veio aqui. Nossa, o Ronaldo veio aqui várias vezes. O Shinobu veio aqui trazer fralda pra Emma. A mãe da amiga da Sofia trouxe também um monte de coisa pra gente, a japonesa, né? Hoje o Vitor, o irmão do Ronaldo, vai passar aqui também pra deixar umas coisas pras crianças. Então, assim, a gente acabou dando trabalho pra muita gente ajudou a gente. Tô chorando de novo. E... não consigo falar. Eu acho que é sequela, eu tô muito chorona. Tá sequelada. Sequelada. Mas a gente deu trabalho pra muita gente. Então, assim, quando você pega também, não é só você, não é só sua família. No nosso caso, a gente mora longe de todo mundo. Então, muita gente teve que vir pra cá, né? Ajudou muito, trouxe comida, trouxe coisas pras crianças. A Vaca trouxe até roupa pras crianças, né? Então, eu queria agradecer. E... gente, se vocês souberem de alguém que tá precisando de ajuda, alguém que contraiu também o Covid, né? Se puder ajudar, ajuda. Se a gente souber de alguém, quando a gente estiver 100%, a gente vai ajudar, a gente vai fazer de tudo também, né? Pra poder ajudar essa pessoa. Que meio que afeta o nosso psicológico também. Fica trancado dentro de casa, sem poder sair, né? Sem poder tirar as crianças, sem poder dar coisas que elas querem comer e não tem dentro de casa. Né? Foi ruim, fala, gente. Fiquei sem comer direito. Então, assim, resumindo, é muito ruim. Não só sintomas que a gente teve. Não dá pra falar. Então, vem cá. Não só os sintomas que a gente teve, mas tudo é muito ruim. Tudo isso é muito ruim. É muito ruim passar por isso, é muito ruim ficar em casa sem saber como é que tá a situação do seu pulmão, como é que você tá, se você tá bem, se você tá, né? Então, melhor coisa é ficar em casa, se cuidar direitinho, porque assim você tá... Ui, peguei. Assim você tá cuidando as pessoas também que você ama, né? Que a gente... O que a gente passou aqui não foi fácil. Não sei nem como explicar mais, mas não foi fácil. Então toda vez que eu vou falar sobre isso, eu lembro dos primeiros dias e eu acabo chorando, mas é porque, nossa, foi ruim demais. Eu falava para as pessoas que a gente estava bem, mesmo porque eu sei que tem gente pior, né, na situação pior. Um amigo meu que teve que ficar internado, 2 semanas longe da família, né, e tal. Então... eu sabia que tinha gente pior, na situação pior, então eu sempre falava que a gente tava bem, né? Porque a gente tava junto, a gente tá respirando, né? Por conta própria, né? Sem precisar de ajuda nem nada. Mas assim, não foi fácil. Então se cuidem bem, bem mesmo. Se você tem alguma doença, se você sabe que você tem alguma doença, não brinca, gente. Agora que eu sei que por causa da asma, que eu não sabia que eu tinha, mas por causa disso, né, acabou piorando e, na verdade, eu fui considerada do grupo de risco. Tanto é que o médico tinha falado, mas não sabia. Ele falou Chutosho, acho que eu falo em japonês, que já é meio que risco, né? E é ruim. Eu mostrei, mas não mostrei pro Juca o caderninho azul lá. Na verdade, no dia que eu fui diagnosticada, né, que eu fiquei com medo e tal, eu escrevi até uma cartinha ali pedindo desculpa pra eles por ter passado pra eles. Não tô sabendo disso. Então, tipo assim, o medo foi muito grande. O medo de acontecer alguma coisa com eles foi muito grande. Não consigo falar, se você não entender o que eu tô falando, desculpa. Mas o medo, né, de acontecer alguma coisa com eles foi muito grande. Sofia asmática, ele velho. A Emma, nenenzinha. Falei, então... eu escrevi uma carta até, não me despedindo, mas, né, pedindo desculpa pra eles. Então, é muito ruim, gente. Se você acabar contraindo e passando pra tua família, é muito ruim. Então, se cuidem mesmo. Fica em casa. Quem puder não sair, fica em casa. Faz compra online, dá um jeito, mas fica em casa. Né? É isso. Beijo. Até a próxima.